Gravando. A paz do Senhor a todos os irmãos que ainda vão ver este vídeo. Estamos aqui no Monte do Teleférico na madrugada desta quarta-feira, quando são aproximadamente aí 1h da manhã. Vamos ver aqui, vamos confirmar. 1h da manhã desta madrugada de quarta-feira. Estamos aqui, eu e o Levita, o irmão Alan, e vamos buscar Deus nesta madrugada com um propósito muito forte em Deus, para que Deus venha agir nesses últimos dias e resgatar a alma de muitas pessoas que se encontram neste momento no lamaçal do pecado. Eu também quero dar uma palavra aqui muito extraordinária para a geração de hoje que está dentro das igrejas. São pessoas completamente desprovidas da graça do Senhor, pessoas que são rebeldes, que estão todos os dias na igreja, mas não anda na palavra de Deus, não obedece à Santa Escritura da palavra de Deus. Eu quero deixar aqui uma palavra a essas pessoas que se encontram, que se enquadra nesse texto que eu vou ler aqui em Deuteronômio. Vamos ver, Deuteronômio 28 e o versículo 15, que diz assim: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos que hoje os tenho mandado, então virão sobre ti todas estas maldições. Maldito serás tu na cidade, maldito serás tu no campo, maldito serás o teu cesto, a tua amassadeira, maldito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e a criação dos teus gados. Glória a Deus, aleluia. Deus, meus amados irmãos, Ele fala em várias partes, vários textos sagrados, cita a rebeldia de muitos irmãos. A palavra do Senhor diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Irmãos, eu vejo tantas pessoas hoje dentro das igrejas que não estão mais dando crédito à voz, à palavra de Deus, à voz do Espírito Santo de Deus. O Senhor fala em vários textos da Bíblia Sagrada, do texto, da palavra de Deus, que nós devemos, meus amados irmãos, andar na palavra do Senhor Jesus conforme o Senhor nos ordena. A Bíblia fala lá em Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 5 e no versículo 39, que nós devemos examinar as Santas Escrituras Sagradas, porque são elas que vão nos salvar, é elas que vão nos conduzir à vida eterna. Meus amados irmãos, quanta rebeldia tem hoje dentro das igrejas, quanta coisa ruim hoje tem acontecido no meio evangélico. Eu vejo aí muitas pessoas sendo enganadas, irmãos, muitas pessoas envolvidas com sujeirada, muitas pessoas envolvidas na politicagem, envolvido com a palavra de Deus. É uma mistura de tantas coisas ruins introduzido hoje dentro das igrejas, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor, irmãos, ela é muito clara, ela fala abertamente que nós devemos ser santos, ser de santo em toda maneira de viver, como Jesus foi santo. O apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Vamos procurar andar na palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que a rebelião, ela já
ela aconteceu, a primeira rebelião da história aconteceu lá no céu, Lúcifer. Lúcifer, ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos. Você já imaginou os anjos celestiais sendo enganados? O que dirá hoje, irmãos? As coisas que estão acontecendo hoje, no meio do povo de Deus. Eu não estou falando lá no mundo, eu estou falando no meio do povo evangélico hoje. Aqueles que se diz cristão, durante a noite é crente, está lá dentro da igreja, terno, gravata, bonitinho lá como um cristão, mas durante o dia você não sabe quem que ele é, você não sabe o que ele é, se ele é mundano, o que ele é. Vamos procurar nos consertar nossa vida na presença do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus, ele continue falando forte, continue falando firme em cada coração. Eu quero pegar aqui para os irmãos ver, eu vou pegar aqui, deixa eu ver aqui. Olha aqui, meus irmãos, eu trouxe nesta madrugada, aqui estão as fichas de membros. Deve ter aproximadamente aqui umas 30 pessoas que deixaram a igreja porque não são pessoas de doutrina, não anda dentro da palavra de Deus e querem estar aí posando de santinho, querem estar dentro da igreja posando de crente, mas lá fora andando no pecado, fazendo coisa errada, a língua maior do que a boca, falando coisa que não deve, defamando o seu próximo, defamando o ministério. Tá aqui, ó, vou colocar todos no joelho e Deus vai entrar com providência e vai dar vitória em nome do Senhor Jesus. Tá aqui também juntamente conosco, nas minhas mãos, o livro do dizimista, o livro dos novos convertidos, também vou colocar no joelho para que Deus venha entrar com providência e venha levantar uma nova geração de verdadeiros adoradores. Adoradores, aqueles que querem compromisso com a verdade, com a palavra de Deus, sem mentira, sem enganação. Chega disso aí. Deus quer verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em verdade e em espírito. Não importa se a igreja tem um, tem dois ou três, mas a palavra do Senhor diz: aonde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio, e Deus vai operar maravilha. Eu quero deixar agora a palavra ao servo do Senhor, o levita, nosso irmão Alan, que está juntamente conosco aqui em nome do Senhor Jesus. Bota a palavra lá em nome de Jesus. Graça e paz, irmão, meus irmãos, da paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Vim hoje com o pastor Edson aqui no Morro do Teleférico, no monte, viemos buscar a presença do Senhor. Não que ela não esteja em nossos lares, mas nós subimos aqui com um propósito, irmãos. Hoje, no meu dia, eu pude sentir a presença de Deus, mas também pude sentir o peso no mundo espiritual da guerra satânica que ele tem travado contra a vida de muitas pessoas. E nós viemos aqui buscar pelas nossas vidas e pela vitória da igreja. Eu quero, em primeiro lugar, irmão, estar alertando o coração das pessoas acerca desse momento, desse mês de setembro que nós temos passado na cidade. O que nós temos visto são muitos homens e mulheres que se dizem de Deus, se dobrando perante a política, irmãos. Irmãos, a palavra do Senhor nos alerta no livro de Romanos capítulo 13 que nós devemos orar pelas autoridades, que nós devemos sim levantar clamores pela vida daqueles que são impostos por Deus como autoridade, tanto na nossa cidade, como no Congresso Nacional, como na Câmara dos Deputados. Nós devemos orar para essas pessoas, mas em momento algum, nem no Antigo e nem no Novo Testamento, nós vamos observar o Senhor dizendo que essas pessoas elas devem estar nos púlpitos das igrejas, fazendo as suas campanhas, e nós como povo de Deus aplaudindo, e muito menos se dobrando. Sabe quem pode levantar a tua vida? Não é um cargo público. Quem pode te levantar é aquele que deu a vida na cruz do Calvário por você, amado. Eu já tenho meu candidato a vereador, tenho meu candidato a prefeito, pessoas que eu estou confiando meu voto a eles, mas de maneira nenhuma eu quero trocar o meu Jesus e o reino do Senhor para me vender pela política da cidade. Isso é um alerta, goste você ou não. O Senhor nos trouxe aqui para orarmos pela vida de cada uma dessas pessoas
que muitas vezes são ingênuos e confiam nesses homens enganadores. Homens que são colocados como lobos devoradores para atrapalhar o aprisco das ovelhas. Mas o bom pastor que deu a vida por elas está olhando para você também, lobo. E pode saber, você não vai conseguir enganar por muito tempo. Pois o Senhor tem aberto e ampliado a visão dos servos dele. E você já foi visto, você já foi achado, Satanás. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa briga não é contra as pessoas. A nossa briga é contra você, Satanás, que usa desse instrumento, da política, que usa de tantas outras coisas para desviar a visão das pessoas do verdadeiro alvo, que é o reino dos céus. E eu creio que o Senhor tem grandes coisas para nós. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor, que pela misericórdia de Deus, Ele colocou no meu coração, e está aqui no livro de Romanos, capítulo de número 10. Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Ainda que a mensagem tenha sido dura, no começo agora quando eu comecei, mas irmão, nós não viemos para transmitir algo duro para a tua vida. Nós viemos transmitir algo de paz para o teu coração. E a palavra aqui nos ensina que se com a tua boca você confessar que Jesus é o Senhor, e você crê no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. A única maneira que você faz para perder o reino de Deus é você desistir da tua caminhada. Por isso persevere em seguir ao Senhor. E ali também nos ensina o apóstolo Paulo para a igreja de Roma dizendo: como crerão se não há quem pregue? Mas como pregarão se não forem enviados? Para que você creia, Deus nos escolheu e Deus nos separou, eu e o servo dele, para estar falando que Jesus é bom. E Ele sempre tem uma oportunidade nova para você. E ali também ensina na palavra do Senhor que quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, daqueles que anunciam a paz. As pisadas de um crente que anda na verdade, o caminhar de uma pessoa que anda em rumo ao alvo, ao prêmio da soberana vocação em Cristo, causa admiração daqueles que estão de fora. Mas nós não esperamos muita admiração das pessoas. Nós esperamos que lá do céu, o Senhor, o Deus e Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, olhe para nós e veja que valeu a pena Ele entregar o Filho dele para morrer por nós. Amados, mais uma vez eu quero te alertar. Quem pode te abençoar é Jesus. Não se venda, porque você já foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Amém.